A paz do Senhor, eu sou o pastor William Azevedo e nesse momento eu tenho uma imensa alegria no meu coração de receber aqui ao meu lado um grande homem de Deus, presbítero Francisco das Chagas, que por muitos anos serviu a Deus como diácono. E eu creio que através de um pouquinho da história dele, do testemunho de vida, do trabalho que ele tem prestado para o reino de Deus aqui na Assembleia de Deus em Imperatriz, quem sabe aí, irmão Francisco, muitas pessoas vão se inspirar com a sua história de vida. Amém? Amém. E antes de qualquer coisa, eu quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Como é que tá, irmão Francisco? Tá tudo bem, graças a Deus, tá Tudo bom. em paz? Tudo em paz. Família, os filhos? Família, filhos, estão tudo na bênção. Glória a Deus. Francisco, eu quero ver um pouco assim da tua história. Quem é o Francisco? Quando foi que o Francisco se converteu? E essa coisa, esse desejo de fazer a obra de Deus, né? Até porque o Francisco é um referencial para os nossos irmãos, os obreiros da Assembleia de Deus Imperatriz, em relação ao comprometimento na obra do Senhor. Eu queria que o Francisco falasse um pouquinho da tua história, Francisco. Quantos anos de crente? Tá com 16 anos que sou crente da Assembleia de Deus, né? E nasci numa família pobre, meu pai é carpinteiro. E eu... A família era evangélica? Não, Já? na minha família ninguém era evangélico, né? E de repente eu me vi dentro da igreja sendo evangélico. Alguém pregou para ti ou tu foi no culto e lá aceitou Jesus? Foi o seguinte, minha história é uma história assim interessante, né? Para me aceitar Jesus, eu saí um dia para mim para uma festa, pastor. Uma festa no mundo aí. É a festa do mundo e eu ia para me divertir. Quando pensei que não, me deparei dentro da congregação Monte Hebron. Foi mesmo? Foi. E ali o pastor Geraldo, que está em Cristo agora, né? Ele pregando a palavra de Deus, e lá eu ouvi aquela palavra e não aceitei no momento o convite. E passou uns 2 dias, eu pensando na palavra, no que a palavra chegou até em mim, né? Efeito no coração uma do da palavra que ele falou, que disse que os bêbados não entravam no reino dos céus. E aí aquilo ali... Gostava de beber? Gostava, bebia muito, né? Era um homem que bebia muito. E hoje, graças a Deus, eu aceitei Jesus uns 8 dias depois. 8 dias depois que tu ouviu a pregação? Foi. 8 dias depois eu aceitei Jesus, na Monte Hebron mesmo. Foi lá? Foi lá. Aí na hora do apelo? Na hora do apelo eu fui lá, aceitei a Jesus e passei a congregar, né? Mas foi muito difícil, porque quando a gente passa muito tempo no mundo, né? Pra gente aceitar, pra caminhar direitinho, a mudança é radical, né? Graças a Deus tive muitas pessoas que me ajudaram, como o pastor Ferreira, né? Pastor Francisco Ferreira, que hoje abraçou a causa, foi meu professor da Escola Bíblica Dominical. Discipulou. Foi. E o pastor Ayrton também, que nessa época ele era diácono. E aí foi me ajudando e eu tô aqui, né, nessa luta, graças a Deus. Francisco, muito difícil, mas eu entendo. Francisco, aí no caso, depois da conversão, quanto tempo depois o Francisco foi apresentado auxiliar, a diácono? Demorou muito? Não demorou muito. Eu logo quando eu aceitei Jesus, assim mais ou menos uns 4 meses, eu mudei, né, lá para onde agora eu congrego. E lá... Tá congregando aonde agora? Eu tô congregando na Estrela do Oriente, no Parque Santa Lúcia, né? Fico em frente à minha casa, na Rua da Laranjeira, no número 40, bem em frente, né? E lá eu comecemos lá um ponto de pregação e eu congregava na Estrela da Manhã e mudei para lá. Logo o pastor me apresentou a auxiliar, aí de repente, assim, 2 meses depois ele me apresentou a diácono, né? E nesse projeto de diácono, eu passei 10 anos sendo diácono, né? E trabalhando sempre para o Senhor, e como vocês conhecem a minha vida. Francisco, e como é que foi essa coisa assim? Foi de propósito, fez um propósito com Deus em dizer assim, pelo menos às terças-feiras no Termo Central, eu não vou faltar nenhum culto. Ou foi algo que foi acontecendo e tu foi percebendo que era bom e disse, rapaz, eu vou manter esse ritmo. É porque assim, a gente sempre tem um propósito na vida da gente, né? Certeza. E quando eu estava no mundo, pastor, eu fazia tudo para fazer o melhor para o mundo, né?
assim, eu saía da minha casa, do parque do Buriti, ali do Bacuri, para mim ir para Cafeteira, para mim vir para Vila Nova, tudo atrás de festa, né? E aí quando eu me vi na igreja, eu digo, não, eu tenho uma mudança na minha vida. Aí eu fiz essa mudança radical assim, para mim fazer o melhor para Deus, né? E foi influindo assim na minha vida, e eu fui tomando gosto com esse trabalho, e Deus foi me abençoando, sabe, todo o tempo. E eu, na época que o pastor me apresentou a diácono, teve um negócio interessante assim, pastor, que eu disse para ele que não queria. Quem foi o pastor que te apresentou? O pastor Walter José, né, que é o marido da Miriam, da cantora Miriam. E eu não queria na época, e ele disse, rapaz, vamos lá. Digo, não, pastor, mas eu não sei para ser um diácono. Disse, rapaz, aqui dentro da igreja tu já é um diácono, então eu vou te apresentar. Na realidade, antes mesmo de ser consagrado, tu já estava trabalhando. Já fazia todo o trabalho, né? Ajudando. Eu passava o dia todinho trabalhando. Por exemplo, eu trabalhava até 3 horas, e quando dava 4 horas eu ia para casa ajeitar a igreja, varrer a igreja, botar água, ajeitar o som, tudo eu fazia, o banco, né? E com isso eu fui tomando gosto na obra de Deus. E, pastor, eu quero, assim, dizer que é uma grande alegria minha, né? De fazer esse trabalho na obra do Senhor, porque é um trabalho que Deus tem nos abençoado muito. Além de servir na tua congregação, que eu sei que com certeza você serve lá com alegria e excelência, ainda tem um trabalho aqui no Tempo Central. No Tempo Central, né? Quantos anos, Francisco? Sem faltar um culto. Olha, pastor, às terças-feiras. Para a honra e a glória do Senhor, este ano agora, no mês de dezembro para janeiro, depois da convenção que vier, vai fazer 15 anos, né? 15 anos. Sem faltar uma terça-feira. Uma terça-feira. Faça chuva, faça sol. É porque eu ganhei uma capa uma vez. E para mim vir para o Culto Central, né? E uma vez eu cheguei lá no Tempo Central e o pastor Raul já estava lá. E ele disse, rapaz, nem a chuva que praia, tu vim para o Tempo Central. Eu digo, não, pastor, porque eu tenho uma capa, né? Pois é, isso é que é o obreiro interessado mesmo em fazer a obra de Deus. E com isso, pastor, graças a Deus... Nunca colocou empecilho, não, cansaço nunca foi desculpa. Até porque, Francisco, eu conheço um pouquinho a tua vida e sei, trabalha de pedreiro, pintor, muito serviço pesado, mas na hora do culto, na hora de ir para a igreja, pastor, o reino de Deus tem prioridade. Tem prioridade, pastor. Até porque quando a gente faz assim esse trabalho, nas terças-feiras, eu não trabalho à tarde, sabe? Já para a fim já de para não atrapalhar, né? E com isso Deus tem me dado saúde, me dado força. E com esse trabalho na igreja, como eu trabalho no departamento de obreiro, justamente com o Cardoso e o menino lá, e a gente tem a gente tem aprendido muita coisa, né? E isso foi que me levou mais a aprender alguma coisa no departamento, como mexer com o negócio pedreiro, né, pintor, essas coisas assim, dentro dos mutirões. Né? Fui desenvolvendo essa habilidade que eu não tinha. Porque a igreja tem esse trabalho, né? Tem esse trabalho. E com isso eu sou um dos líderes também dos mutirões, da frente, né? E aí o líder ele tem que fazer alguma coisa, porque se ele não fizer... Tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo, né? Nessas partes aí. Então... A esposa apoia? Apoia, graças... não, se não fosse minha esposa, pastor... Como é o nome da esposa, Francisco? É Raimunda Ferreira da Silva. Uma auxiliadora. Auxiliadora, ela trabalha também lá na igreja. Ela é líder lá do círculo de oração da igreja, né? Ajuda na assistência social também. Em toda parte ela está ajudando lá. E ela é uma pessoa assim, em primeiro lugar, abaixo de Deus, para mim, é muito especial. Porque é um suporte. É um suporte, tá? E até que nós somos pessoas assim que nós combinamos tudo que a gente vai fazer, sabe? Os projetos, assim, em termos da igreja, não tem empecilho. Por exemplo, os cultos na terça-feira, alguma reunião, quando tem reunião, eu já saio no Tempo Central da reunião, que eu chego em casa e digo para ela, tal dia tem isso e isso, que é pra gente fazer, para não atrapalhar, né? Aí é assim. Que bom. Francisco, e a gente percebe que hoje, com tanta correria, o ativismo, a gente trabalha, cuida de filho, e às vezes a gente coloca muito empecilho para estar nos cultos, né, Francisco? E o que você acha de obreiros, assim, que sabe, por exemplo, lá no MIEAD, né? Todo obreiro, quando ele é consagrado, ele sabe que agora ele precisa estar às terças-feiras no Tempo Central, e quando ele for convocado, ele precisa estar pronto.
que tu acha daquele tipo de obreiro que ele vai lá, é consagrado e não aparece nunca mais? Ou então só aparece no dia que quer? Pastor, assim, uma parte... Acontece muito isso? Acontece muito, porque assim, tem a chamada é muito grande, né? Mas nem todos querem exercer esse trabalho. Às vezes quer só o título, né? É só o título, né, pastor? E como hoje nós vivemos numa atividade muito grande de trabalho secular, uns estudam, né? Outros trabalham empregado, e aí não tem como eles fazer esse trabalho assim, como eu tenho me disposto a fazer a dedicação, né? Todas as... Eu penso assim, né? Se a pessoa está na escola ou no serviço, Deus está vendo. Agora, se você é obreiro e você sabe que na terça-feira você precisa estar lá, você não tem nenhum compromisso naquele horário e não vai, aí já é negligência. Aí é negligência. Pastor, né? Porque eu conheço obreiros que moram pertinho do Templo Central e passam meses e meses sem ir, sabe? Quando pensa que não, e tem outros que já vai, assim, porque como eu conheço os obreiros todos, tem dias que dizem assim: irmão Francisco, eu estou em casa, quando eu chego em casa, que eu vou tentar me deitar para mim não ir para o Templo Central, eu me espelho em você e olho e me lembro da onde você vem. Virou referência, né? Eu virei assim uma referência para muitos obreiros, para a glória de Deus, tá? E isso é uma coisa muito importante, porque eu mesmo me olho assim, pastor, e não me vejo assim essa pessoa tão, né, assim, como se diz assim, aquele espelho tão grande, mas Deus, ele faz acontecer as coisas na vida da gente, né? Na realidade, o exemplo. Um exemplo, né? Eu percebo esse exemplo, por isso que eu fiz questão de chamar para nós bater esse papo, porque eu sei que obreiros, pastores, algumas pessoas vão estar assistindo essa conversa e vão estar concordando com o que está sendo dito aqui, até porque a maioria te conhece, né? Para as pessoas que vão acompanhar de outras cidades, esse bate-papo, nós somos de Imperatriz do Maranhão, Assembleia de Deus, Campo 1, pastoreada pelo reverendo pastor Raul Cavalcante Batista. Sou pastor congregacional e o irmão Francisco aqui é um presbítero e um eterno diácono, servo de Deus, que com certeza, Francisco, tem sido referência para a nossa igreja. Nosso próprio pastor presidente, sempre que ele olha para Francisco, né? Francisco vai lá, dá paz do Senhor, ora junto com o presidente. Sempre pronto para servir, né? Sempre pronto para servir. Pastor, e o que eu fico assim mais grato a Deus é que a amizade que a gente tem perante os pastores da igreja é um respeito tão grande que a gente adquire, conquistou perante esse tempo todo. E também o que eu acho assim muito interessante, pastor, que desde quando eu fui consagrado a diácono, eu tenho um genro que é pastor Vicente, que hoje ele está no Ceará, que ele disse assim para mim: olha, faz de tudo para tu participar das convenções, né? E graças a Deus, desde o primeiro ano até hoje, até agora, essa última convenção que vai ter aqui, Deus tem me abençoado, que eu nunca tenho faltado uma convenção também, sabe? É muita convenção. Quanto tempo que tu não falta uma convenção? Pastor, as convenções que eu já faltei foi só as duas que não teve aqui. Por causa da pandemia? Por causa da pandemia. Mas as outras todas os cantos eu já fui, né? Rapaz, tu não é gente tão. Né? E a benção parece maior... que nem as reuniões também de obreiro tu falta, né? Não falta, muito difícil eu faltar uma reunião, né? Até agora eu não me lembro assim se eu faltei alguma reunião, né? E sempre presente. Sempre presente, ajudando melhor na organização ali do Templo Central. E é uma coisa assim, eu tenho assim uma honra muito grande pela igreja, pela Assembleia de Deus, né? Porque da onde eu saí para onde eu estou hoje é uma coisa assim tremenda que Deus fez comigo, uma gratidão, né? Uma gratidão muito grande. Tu retribui essa gratidão em forma de trabalho. Em forma de trabalho. E ainda tem mais, eu não fico, não é meu trabalho na igreja não é só lá no Templo Central. Eu evangelizo de manhã. Eu tenho uma motinha, né? Tenho uma caixinha de som. Aí eu faço os cultos 7 horas da manhã e 10 horas. Todo dia, todo domingo. Todo domingo, né? E participo também da campanha de evangelismo lá do nosso campo também. Eu sou um dos líderes lá. E tenho também um trabalho na CCPJ, né? Que hoje é a SEREC. Lá nas terças, no presídio.
né, Tamaguará. A gente faz um trabalho justamente com o pastor Corbiniano, lá na segunda-feira à tarde, das 2 às 4 da tarde, às 4h30. E também, pastor, nós já estamos lá com uns 15 anos também, que estamos nessa luta, pregando o evangelho, sabe? E vendo Jesus salvar, né? E lá já houve muita cura, já houve muita salvação de presos. Hoje tem deles hoje que a gente já pregou, já orou por eles. Hoje são pastores de campo, são missionários, não? São cantores aí nas igrejas. A semente é plantada, sabe? Né? E esse é um trabalho assim que a gente tem feito com muita alegria. Percebo a alegria do teu coração, né? No rosto percebe a alegria em poder fazer a obra de Deus. É uma gratidão, né, Francisco? De onde Deus te tirou e o que Ele fez e tudo isso, o Francisco retribui em forma de trabalho no reino. Pois é. E o que eu acho assim interessante também na obra de Deus para comigo, pastor, é que Deus, Ele nunca me deixou assim na mão, sabe? Graças a Deus, tudo que eu tenho pedido a Deus assim em termos de não de bens material que eu não tenho, mas de saúde, de alguma coisa, de vez em quando a gente precisa, né? Sempre os irmãos, os obreiros, têm abrido a mão para às vezes me ajudar, né? Em alguma coisa que eu preciso. Tem pastores que chegam para mim e me abençoam sem eu falar muita coisa, Deus, né? vai lá e toca no coração, em oração, assim, porque Deus ele me abriu esse dom assim, pastor, que eu não sei, tem hora que eu fico pensando, assim, porque muitas vezes tem gente que quer ter um dom, né? E eu não sei se eu queria ter um dom ou não. Aí o que é que Deus fez comigo? Me deu esse dom de orar. Tem hora que eu oro pelos pastores, pelos irmãos lá no Templo Central, assim, de repente, né? É o Espírito de Deus, né, que toca. E com isso, muitas pessoas já têm recebido bênção, sendo curado por isso. Através da oração. Através dessa oração simples, né? É uma oração rápida. Deus se manifesta na simplicidade. Né? É uma oração de 2, 3 palavras. E Deus tem feito né? Essas bênçãos grandiosas. Glória a Deus. Francisco, a gente fica analisando... Existe um ditado que diz: quem quer faz e quem não quer arruma desculpa. A nossa geração, ela arruma muito desculpa para as coisas. Verdade. Principalmente em relação à obra de Deus. A congregar, a evangelizar, a você se dispor a fazer algo para o reino, ter esse compromisso. Por isso que quando a gente olha para o Francisco, a gente vê esse exemplo, né? Humilde, esposa... Quantos filhos, Francisco? 4 filhos. 4 filhos. Trabalha de pedreiro, pintor, vai desenrolando aí do jeito que dá, mas ainda faz a obra de Deus. Tá todo domingo pregando de manhã, tá nos cultos de campanha, tá nos cultos da congregação. Há 15 anos, praticamente vai fazer agora em 2022, não falta uma terça-feira no Templo Central. E as convenções aí também. Mais de 10 anos, Francisco, sem faltar. Mais de 10 anos. Só não foi, né, por causa da pandemia que não teve, né? E era aqui mesmo, né? E eu dou graças a Deus também, porque, assim, o pastor que eu tenho, da igreja e eu congrego, sempre me apoiou, pastor. Nunca teve, todo projeto que eu faço, sempre ele me apoia. Eles nunca botaram empecilho nenhum. Qual o nome do teu pastor atual? Hoje é o Jairo Lagos, é um homem de Deus que tem tentado nos ajudar bastante, sabe? O meu pastor presidente também, um homem bom. Qual é o seu pastor presidente? É o pastor Paulo, né? E ele me ajuda muito. Quando eu cheguei para ele, que disse para ele que tinha esse cargo, esse departamento lá no Templo Central, o departamento do MEAD, que eu ajudava lá, a primeira coisa que ele disse: olha, eu não sei o teu mistério com Deus lá no Templo Central, mas você pode permanecer lá no tempo que você Deus lhe colocar lá, pode permanecer. Você serve no campo 5. Eu sirvo no campo 5 e o compromisso aqui também no campo 1. Tá? Não falta em nenhum. Não procura não faltar em nenhum. Não procura fazer o melhor assim, porque a gente tem que tentar fazer o melhor para que a gente não venha ser o pior, né? Porque quando a gente é o pior,
aí, moço, o negócio E fica no reino difícil. de Deus, a Bíblia diz que a árvore que não produz fruto É cortada, né? ninguém quer, Ninguém passar por quer. esse machado aí Mas, não, né, moço, Brasil? é verdade, viu? Nossa do E céu. como as leis hoje da igreja tá mudando, né? Que se a pessoa não participar muito, né? Ele é Na cortado do seu realidade, esse é o ministério. compromisso, É o né? compromisso. Se você faz né? parte de uma instituição, de uma igreja, você tem que abraçar Tem a que causa. abraçar, Né? né? Não adianta você ser apenas um membro, um crente, um obreiro nominal. Eu entendo que, de fato, a gente precisa abraçar a causa e trabalhar em prol do reino. Graças a Deus. E o bom disso tudo é que os obreiros hoje, que são consagrados, eles têm dado muita força para essa parte aí. Há tempos atrás era mais difícil a gente arrumar obreiros para fazer esse tipo de trabalho, né? Fazer um mutirão. Hoje não, hoje cada um já está estudando uma Porque, na parte, realidade, um quem não lado, conhece, Francisco, né? não sabe que a igreja em si, ela faz esse trabalho social. social. Ajuda pessoas carentes, pessoas que não têm casa, a construir sua casa. Geralmente só critica o trabalho das igrejas quem não conhece. Né? Não sabe que existe um exército de homens aí, mulheres de Deus por detrás, que estão empenhados em cuidar do próximo e ajudar o próximo. Durante esses 15 anos aí, pastor, eu mais o irmão Agenor, Cardoso e os obreiros, nós já temos feito muita casa, tá? As pessoas que necessitam, obreiros mesmo da nossa igreja, nós já temos feito. O ano passado mesmo, esse ano, nós ajudamos muito os irmãos a fazer casa, terminar a sua casa. Já tem obreiros esse ano, que nós passamos 2 anos trabalhando na casa dele, e já tem obreiros que já estão morando na sua casa, né? Oh, glória. Graças a Deus. E nisso aí, eu também fui contemplado nessa parte aí, sabe? Eu tinha uma casa, ainda tenho uma casa, e me ajudaram lá nessa casa. A construir, né? Tinha um terreninho? Terreno, e eu levantei ela mais um pouco para cima e tá lá, tá faltando cobrir, terminar um pedaço lá, mas com fé em Jesus esse ano vai sim, vai terminar, sabe? Antes do inverno. Antes Deus do inverno, vai terminar e aí vai dar tudo certo, sabe? É uma bênção de Deus. Eu não me arrependo, não, de jeito nenhum, de ter entrado participando hoje na casa de Deus, na Assembleia de Deus, como um crente, como um obreiro. Essa alegria, né? Tenho essa alegria tremenda. Quer dizer que não sou melhor do que nenhum obreiro, mas o que eu tento fazer é assim, demonstrando o amor de Deus para comigo e para com a igreja e com os obreiros, né? Porque como eu faço parte do departamento do MIAD, eu tenho que dizer que os obreiros do meu departamento, da igreja, são obreiros bons, né? São obreiros que trabalham e cada um tem uma atividade diferente. É tão tal que, assim, no departamento de obreiros, nosso departamento de obreiros do MIAD é um departamento muito, organizado, né? O João Cardoso é um homem organizado, até passando, assim, muitas vezes da conta, que a gente diz, né? É o Caxias. A organização total. E mas assim, isso é bom. Sim, é muito bom, sabe? As coisas de Deus tem que ser, né, bem feitas e tem que ter organização. A Bíblia diz que quem faz a obra do Senhor relaxadamente tá ferrado. Tá ferrado, né? Então tem que ter esse compromisso. Glória a Deus. E eu me sinto muito feliz. Francisco, e alguma experiência que tu viveu nesse período todo, na igreja, de convenções, como é que tu faz quando é em outra cidade, quando é mais longe? Como é que o Francisco faz para ir? Ó, tu ganha inscrição, os pastores te levam, ou tu se programa ali para aquela convenção e vai-se embora. Pastor, é interessante assim, porque todas as convenções, sempre que eu participo, como eu tenho esse genro que é pastor, ele tem um carro, né? E quando ele vem para as convenções, ele vai lá para casa. E sempre, quando não me arrumam os pastores, os amigos não me abençoam para me pagar a minha inscrição, eu sempre dou um jeitinho e eu mesmo pago, né? Mas sempre eu vou. Deus é tão bom, nunca teve empecilho assim para mim não ir, né? Uma vez eu me lembro que eu fui daqui para Porto Franco, de van, para fazer a inscrição lá.
quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu encontrei foi meu pastor Raul, né? Pastor Raul Cavalcante. Ô, glória! Ele ficou assim, né? Admirado, assim, porque que eu tinha ido. Porque eu, como diácono, não tinha tanto não compromisso. tinha essa obrigação. Não tinha obrigação. Mas como eu queria participar, na hora, quando foi para me fazer a inscrição, o rapaz da mesa disse que eu não poderia fazer porque não tinha um pastor que me apresentasse. E o interessante foi que o pastor Raul foi que me apresentou nesse dia, né? Olha aí. Esse rapaz, faça aí a inscrição do homem e pode deixar comigo. E foi uma grande bênção. E o que aconteceu assim também interessante nesse mesmo convenção, que eu me surpreendi muito, foi, nós estávamos lá, e eu fui lá conversar com ele, estavam 5 pastores, 6 lá dos campos, e ele foi e me apresentou para os pastores, eu como diácono, que não faltava um culto no Templo Central, já estava com 6 anos, né? E aquilo ali eu fiquei muito honrado em que Deus fez. 6 anos, 6 anos. Hoje já vai fazer 15. Você vê o tempo que está, né? Rapaz, só Deus. Só Deus. E sempre quando eu participo das convenções, sempre eu procuro chegar primeiro para começar a assistir os cultos. Todas as vezes que eu chego, que eu vou para as convenções, que eu vejo meu pastor lá em cima, na mesa, sempre eu vou lá, oro por ele. E aquele carinho que a gente tem pelo pastor, né, presidente, que oro também pelo o pastor Cavalcante, já orei muitas vezes. E assim, o nosso presidente, né, da convenção. E assim é uma grande alegria para mim, sabe? É uma satisfação, né? Moço, é demais. Glória a Deus. Francisco, servo do Senhor. Já partindo aqui para o final do nosso bate-papo, Francisco, quero aproveitar e pedir para o Francisco olhar para aquela câmera ali e dar uma palavra para todos os irmãos, porque na realidade eu penso assim, que não é só o obreiro ou o pastor que precisa trabalhar. Na realidade, Jesus chamou a todos para produzir fruto, principalmente quem é obreiro, quem é líder. Eu queria que o Francisco, olhando para aquela câmera ali, deixasse Deus usar a tua voz aí e fosse um canal de Deus para falar, dando um exemplo da tua própria vida. Certo. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, né, por esse momento que estamos aqui, e quero assim fazer um convite especial para toda a igreja, os irmãos que faz parte da Assembleia de Deus, que nós possamos congregar, né? Podemos ir ao Templo Central, às nossas igrejas, fazer um trabalho assim, conforme seja o que Deus nos ordenou, porque depois que a gente aceita Jesus, Deus nos dá uma ordenança, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, nesse patamar que Deus nos colocou, ninguém nesse planeta tem mais poder do que nós que somos obreiros, pastores, né? Então, se nós não se dispor a fazer, a ir, Deus, ele coloca outro no nosso lugar, e a gente, quando vai passando esses dias, a gente vai enfraquecendo, né? E eu fico muito grato que durante esse período todo, irmão, eu nunca fui em um hospital doente para nada, sabe, pastor? Então eu quero dizer assim para vocês, meus irmãos que estão me ouvindo, se disponha mais a fazer a obra do Senhor, que vocês vão ver as bênçãos de Deus fluindo na sua vida, né? Na vida da sua família, como tem fluído na minha, na vida da minha família, no meu trabalho, né? Em tudo. Então, quando Deus está no negócio, Deus está justamente com a gente, as coisas mudam, né? Glória a Deus. Muda, sabe por quê? Porque Ele é o dono. Tudo que a gente vai fazer, se a gente colocar primeiramente na presença de Deus, pode ficar tranquilo, que não precisa você se preocupar, que Deus ele faz. Então, esse é o meu convite para os irmãos que eu conheço, dos obreiros, as pessoas mais próximas de mim, os pastores, e aqueles que eu não conheço, mais da Assembleia de Deus, este que vai ouvir este programa, eu quero fazer esse pedido, que nós possamos ir mais ao Templo Central, nas terças-feiras, os obreiros, a igreja toda. Independente assim, da questão do Templo Central, Francisco, porque muita gente de outras igrejas, de outros lugares, também vão estar assistindo. Então, assim, que essa mensagem sirva para todos os crentes que assistir, entender que Deus conta conosco para congregar, para fazer a obra e levar a palavra de Deus. Pois né, é desse jeito, porque a palavra de Deus é assim, ó, buscai o Senhor enquanto pode achar, porque vai chegar o dia, irmão,
E a nossa velhice vai chegar, nós não vamos poder ir, viu? E bem-aventurado aquele que ainda chegar na ainda velhice. chegar lá na velhice. Então, o meu convite é esse, a minha alegria, aqui eu estou externando a minha alegria de estar fazendo aqui esse comentário, justamente com o pastor William, meu amigo de muitos anos, né, pastor? Até uns 2 de janeiro. É, um grande obreiro que foi, graças a Deus, porque assim, quando a gente é um grande obreiro, a gente sempre é um grande pastor, né? Deus, ele honra a gente. Como você foi um grande obreiro, meu amigo, que ali você vê como é a situação. Desde quando você entrou ali no ministério, eu já estava lá, né? E hoje você é pastor e nós estamos aqui, você está me entrevistando hoje aqui. E isso para mim é uma honra. E eu olhava para ti ali, Francisco, e já me inspirava. Pois é, né? Isso é uma honra porque, pastor, em toda a cidade de Imperatriz, aonde assim Deus trabalha na vida dos obreiros, a igreja cresce, né? Verdade. E quando a gente se dispõe, todos os obreiros hoje, pastores, que se dispõem a fazer o melhor, a igreja vai adiante. Verdade. Não fica parada de jeito nenhum. Você pode começar numa igreja bem pequenininha, que só tem 2 pessoas, 3. Mas daqui a 1 ano tem muita gente, porque você é um homem, é uma pessoa que faz o melhor, né? E Deus vai dando crescimento. Vai dando crescimento na obra de Deus, viu? Amém. Francisco, muito obrigado. Que o nosso bom Deus continue te abençoando. Permaneça nessa humildade, simplicidade, né? Porque Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando eu olho para o Francisco, eu vejo alguém manso e humilde de coração, procurando imitar Jesus a cada dia. Para que Deus continue abençoando toda a família, tá, Francisco? É certo. Pastor, ministério, permaneça nessa força. E eu quero aqui deixar registrado, Francisco, que o Francisco ele vai entrar para os anais, para a história da Assembleia de Deus no Brasil. Eu não acredito que no Brasil, e digo isso para a glória de Deus, que exista um obreiro que há 15 anos não perde um culto. Isso para a glória de Deus. Eu sei que tu não faz para se amostrar, para querer ser melhor do que ninguém, faz porque entende a importância de estar na casa de Deus e quer cumprir o teu ministério da melhor maneira. E é uma coisa simples, viu, pastor? A fazer isso, é só se dispor. Só querer se dispor e pedir a Deus essa grande alegria de fazer, né? Porque assim, para encerrar minha fala também, porque assim, para a gente fazer um trabalho desse, para a gente querer se engrandecer, a gente não vai muito longe. Então, verdade, a gente entrega na mão de Deus, que Deus ele resolve, né? Eu já fui assim, por exemplo, muitas vezes criticado, porque parece que muitas pessoas não acham bom, né? Assim, essa minha dedicação. Geralmente só critica, né? Quem não faz. Quem não faz. Mas aí eu deixo de mão. Eu digo, não, vou deixar de mão e vou fazer a obra de Deus conforme seja, Jesus, né? Conforme seja o que Deus quer pra gente. Pastor, eu quero agradecer muito pela sua vida, Amém. A vida da sua família. Obrigado. E é uma grande honra estar aqui. Quero mandar aqui uma paz do Senhor para o meu pastor presidente, Raul Cavalcante. E quero dizer para ele que só o Senhor pode abençoar ele, né? Abençoar a sua família, abençoar a todos. Para mim é uma honra participar desta grande igreja que é a Assembleia de Deus, na direção do pastor Raul Cavalcante. Que em 2022 completa 70 anos de história. É verdade, viu? E nós fazemos parte dessa história, né, Francisco? Uhum. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, você que acompanhou esse bate-papo, os nossos amigos, irmãos, pastores, obreiros, de todo lugar, que o bom Deus permaneça com a mão dele estendida sobre sua casa e sua família, derramando de suas copiosas bênçãos no nome de Jesus. A paz do Senhor, fica com Deus. Acompanhe aí nossas redes sociais, pastor William Azevedo no Instagram, o nosso YouTube também. Divulga, compartilha, com certeza essas histórias aqui vai ser de muita edificação para quem estiver assistindo e acompanhando, tá? Um abraço, a paz do Senhor, fica com Deus.